Oi pessoal, continuando aqui com os caminhos em grafos, dessa vez eu vou enunciar um teorema que eu não vou provar aqui, vou deixar como exercício. Só que a demonstração é bem parecida com o teorema que a gente demonstrou no vídeo anterior, tá? Então é só vocês seguirem as mesmas ideias que sai a demonstração aqui. Tá, esse teorema 15 aqui é a versão do teorema 14, né, só que para grafos direcionados. Tá, e qual que é o enunciado? Seja P um caminho direcionado maximal, tá? Então, num grafo direcionado, os caminhos são direcionados, né? Agora você pega ele maximal, ou seja, tal que um caminho P é tal que não existe um outro caminho que P é segmento desse outro caminho. Tá? Aí todos, o que é verdade, né? O que o teorema está falando? Dado P, um caminho direcionado maximal, é verdade que todos os vizinhos de entrada do vértice inicial estão em P e todos os vizinhos de saída do vértice final estão em P. Tá? Então o desenho aqui ajuda a ilustrar um pouquinho a ideia. Tá? Imagine que não é verdade isso, né? Que eu tenho um vizinho de entrada aqui, um vizinho entrando no V0 aqui, que o V0 é o vértice inicial. O que ia acontecer? Eu ia ter um caminho maior, né? Não ia ser maximal o meu caminho P, tá? E, assim, só que veja que eu posso ter vizinhos de entrada no vértice V0 aqui, né, que estejam em P. Né? Por exemplo, se eu tivesse um vértice aqui, que essas arestas em vermelho aqui, por exemplo, isso não seria um problema. Tá? Por um caminho maximal, por quê? Porque aí eu não conseguiria estender o caminho, porque eu sim conseguiria estender o passeio, né? Eu tenho passeios maiores do que esse aqui. Né? Passeios tal que P é um subpasseio, tal que P é um segmento de um passeio maior. Mas não é um caminho, porque iria repetir vértice, né? Porque se eu estou pegando um vizinho de entrada de V0 que está aqui dentro do P, então eu teria uma repetição, tá? Então aí não teria problema. Aí, né, isso pode acontecer. Mesma coisa com os vizinhos de saída de V0 aqui, né? Se eu tiver um vizinho de saída de V0 que está fora do P, eu consigo estender esse caminho. Eu tenho um caminho maior. Mas se ele estivesse dentro do P, está tudo bem. Tá? Então, provem esse teorema aqui. Tá? Demonstração, exercício 52. Teorema 16 agora, tá? Todo passeio de tamanho mínimo é um caminho. Tá? Então, um passeio entre um par de vértices, ele pode ter repetição de vértices, né? Lembra o passeio, você pode repetir vértice, né? Mas só que se ele é de tamanho mínimo, eu sei que não vai repetir vértice. Tá? Dizer que ele é um caminho é a mesma coisa que dizer que não vai repetir vértice. Né? Então, se um passeio é de tamanho mínimo, então ele é um caminho, né? Ou seja, então ele não repete vértice. Beleza, vamos demonstrar isso, tá? Então, a gente vai demonstrar por contradição, tá? Então, seja P é um passeio, tá? Pode repetir vértice aqui. V0, V1, VTVN, né? E esse P é um passeio de tamanho mínimo de V0 a Vn. Tá? Ele é um passeio de tamanho mínimo. Agora a gente tem que concluir que ele é um caminho, tá? Já que ele é de tamanho mínimo, né? O que a gente vai fazer é supor, por contradição, que ele não é um caminho e gerar um absurdo, tá? Então suponha que P não é um caminho, né? Então se ele é um passeio e ele não é um caminho, então ele tem vértice repetido. Tá? Se ele não tivesse vértice repetido, ele era um caminho, né? Então ele tem vértice repetido. Né? Então assim, um desenho aqui, por exemplo, né? Eu tenho começo o meu passeio em V0, eu vou passeando aqui, né, eu cheguei nesse vértice VI aqui, em algum momento, né, VI mais 1, fui andando e dei a volta aqui e voltei no VI de novo, tá? E aí eu continuei o passeio, né, claro que, né, como esse passeio P é arbitrário, né, poderia ser que eu voltasse de novo, tivesse um monte de volta, eu voltava lá no V0, tivesse uma volta dentro da outra, podia ser enfim, uma maçaroca aqui, né? Então, assim, se a gente parar por isso que o desenho às vezes é meio perigoso e complica as coisas, né? Então, eu coloquei o desenho aqui só para ilustrar um pouquinho que tem uma volta aqui, tá? Mas vamos esquecer isso, né? E vamos simplesmente raciocinar de maneira abstrata, porque realmente não vai fazer diferença nenhuma se ele tiver várias voltas, uma dentro da outra, né? Isso vai ser irrelevante aqui, tá? O fato é o seguinte, a gente vai gerar contradição simplesmente usando esse fato aqui de que existe um vértice repetido. Pode ter um monte de vértice repetido? Pode, mas não importa. Eu sei que existe pelo menos um vértice repetido na história aí, né? Então isso formalmente significa o quê? Que existe um VI igual a um VJ, tá? VI e VJ são vértices aqui da sequência aqui, né, do passeio P. Então tem um certo VI aqui, depois tem um certo VJ, né? Que são o mesmo vértice, eles são repetidos, né? Então existe um VI igual a um VJ, né? Para algum índice I menor que J. Digamos que o VI vem antes do VJ na sequência ali.
Então existe um VI igual a VJ para algum I menor que J. Né? Legal, então se isso é verdade, o seguinte é verdade também. Existe um passeio Q no grafo, tá? De V0 a Vn, que tem a seguinte forma. Tá? Ele começa no V0 e vai até o VI menos 1. Tá? E quem são esses vértices aqui? São os vértices começando no V0 e indo até o VI menos 1 no grafo, no passeio original. Tá? Então, eu sei que esse pedaço aqui é um passeio válido porque se o passeio original era válido é porque tinha uma aresta entre V0 e V1, V1, V2, V2, V3, até o VI menos 2, VI menos 1. Então eu consigo sair, e o VI menos 1, VI, né? Então eu consigo sair do V0 até o VI aqui, né? Então eu tenho esse passeio aqui, tá tudo certo aqui. E aí eu tenho esses vértices aqui, VJ mais 1, VJ mais 2, até o VN aqui no final. Isso aqui também continua sendo válido, como passeio, porque eu peguei esses vértices aqui também do passeio P original. Né? O VJ mais 1, VJ mais 2, até o VN estavam lá, é porque tinha uma aresta entre VJ1, VJ mais 2, VJ mais 2, VJ mais 3, até o VN. Tá? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é por que eu posso falar que nesse passeio Q aqui eu posso pôr VI e depois VJ mais 1. Por que eu posso fazer isso? Tá? Eu posso fazer isso porque VJ mais 1 é igual... porque VI é igual a VJ, né? A gente acabou de falar aqui em cima, né? VI igual a VJ. E no passeio original tem uma aresta entre VJ e VJ mais 1. Né? Então, nos índices originais lá você tinha VJ, VJ mais 1, VJ mais 2. Então você tem uma aresta entre VI e VJ mais 1. Né? Porque o VI é igual a VJ. Então esse passeio é válido. Né? Esse passeio aqui, obviamente, a gente já está vendo onde está gerando a contradição aqui. Né? A gente pegou uma sequência de vértices do passeio original, tirou todos os vértices entre o I mais 1, né, até o J. Tá? Existe uma sequência de vértices aí porque o I é menor que J, estritamente menor que J. E construiu esse passeio aqui menor, tá? Mas vamos gerar a contradição bem certinho aqui, tá? Só da intuição de onde que a gente quer chegar. Então, a gente concluiu que existe esse passeio Q, né, de V0 a Vn, né? E esse tamanho tem passeio desse tamanho Q, né? Tamanho de Q, qual o tamanho dele, né? É o tamanho de P do original, porque a gente pegou o tamanho do passeio, é a quantidade de arestas do passeio original. Então, o tamanho do P, do tamanho do passeio P. Só que, como eu removi alguns vértices aí, eu tenho que diminuir o tamanho desse passeio, né? Se você fizer a conta bem certinho aqui, ver o que aconteceu, né? Como eu eliminei os vértices do V mais 1 até o VJ, né? Então, eu vou ter que remover essa quantidade, o tamanho do passeio vai ficar isso aqui menor. J menos 1, J menos I mais 1. Tá? Essa é a conta que você tem que fazer. Tem que tomar cuidado com os índices aí, se você olhar com calma você vai ver que é exatamente isso. Né? Acontece que como I é menor que J, né? Então isso aqui vai dar, né, o que está dentro de parênteses aqui vai dar um número positivo, né? Então o tamanho de Q vai ser um tamanho de P menos um número positivo, ou seja, vai ser menor que P. Então o tamanho de Q é menor que o tamanho de P. Só que isso está contradizendo o fato de que P é um passeio de tamanho mínimo entre V0 e Vn, porque esse Q também é um passeio entre V0 e Vn. Né? Então, contradição, logo, todo passeio de tamanho mínimo também é um caminho. Legal, então agora o teorema 17, que eu vou só enunciar aqui, é a versão para grafos direcionados, tá? Todo passeio direcionado de tamanho mínimo é um caminho direcionado. Tá? Exercício 53. Tá? E agora, caminhos mínimos. Tá? O que é um caminho mínimo no grafo G? Tá? E vale a mesma coisa para grafo direcionado. Eu vou falar em grafo não direcionado, mas essa definição vai se estender para grafo direcionado. É um caminho, né, daí se for direcionado, se o grafo for direcionado, né, de tamanho mínimo entre as pontas, entre suas pontas em G. Tá? Então, você pode ter vários caminhos entre dois vértices no grafo G, né? Aqui a gente já está em caminho, né? Já estamos falando que não tem repetição de vértices, mas ainda assim você pode ter caminhos entre um par de vértices de tamanhos diferentes, tá? Quando a gente... Um caminho é um passeio mínimo, mas não é necessariamente... ele vai ser o menor caminho entre aquele par de vértices, tá?
Mas aí eu vou definir o que é caminho mínimo, é exatamente o menor caminho entre um par de vértices. Tá? Então, e um caminho mínimo em um grafo ponderado, né, é um caminho de peso mínimo no grafo. Né? Aí está levando em consideração o peso das arestas. Tá? Legal. Então, teorema 18. Tá como exercício também. Tá? É um teorema interessante para vocês pensarem um pouquinho na demonstração dele. Tá? E vai ser legal fazer esse exercício. Todo segmento de um caminho mínimo é um caminho mínimo também. Tá? Isso né? Pega um caminho mínimo no grafo, tá? Pega entre um vértice U e um vértice V, por exemplo, pega um caminho entre U e V. Agora, pega um segmento desse caminho entre U e V, saindo de U e chegando em V, né? Um segmento, digamos, começando em X e chegando em Y. Tem entre aspas, subcaminho, né? Esse segmento saindo de U e chegando em Y também é um caminho mínimo. Tá? Então, é isso que vocês têm que provar. Aí o exercício 48. Tá? E aí tem a versão para grafos direcionados também. Tá? Teorema 19. Todo segmento de um caminho mínimo em um grafo direcionado é um caminho mínimo. Tá? Então é o exercício 54 esse.